Graças a Pai, meus irmãos, Pai do Senhor, estamos aqui para dar essa aula, dar-lhes a nossa revista da EBD, né? Pedro, é a lição 9, Pedro, a salvação para todos. Nós temos a leitura bíblica de Atos 9, capítulo 9, versículo 32, até o capítulo 11, verso 18. E de forma resumida, nós vamos tentar trazer aqui algumas compreensões. Então, meus irmãos, nesse cenário narrado na leitura bíblica, nós temos Deus, nós temos Pedro e Cornélio. Pedro judeu, Cornélio gentil. Nós temos os líderes cristãos, envolvidos nessa passagem. Nós temos também a cultura da época com seus conceitos, preconceitos e paradigmas. Nós temos um objetivo de Deus claro, que é de agir, e agindo Deus, quem impedirá? E aí Deus precisa agir para comunicar, para modificar, para aperfeiçoar algo que já existia, que era um conceito de que Deus era apenas Deus dos judeus. E Deus, ele quis dizer, e assim agiu para comunicar que Deus é Deus de todos e que a salvação é para todos, aquele que crê. E aí nós temos no desenvolvimento dessa aula, nós temos a figura de Pedro, Pedro, que é um judeu, descendente de Israel, são os judeus. Quem não era descendente do povo de Israel era considerado gentil, e aí considerado imundo, impuro, comum, indigno, de receber a salvação e outras coisas mais. E aí nós vemos Pedro, que podemos até dizer assim, Pedro, quem te viu, quem te vê. O Pedro que andava com Jesus, um Pedro todo impulsivo, E enquanto que agora nós temos um Pedro sendo usado por Deus, com intimidade com Deus, na dependência de Deus, ouvindo e falando por Deus, e sendo uma bênção, operando milagre. Pedro, nesse momento, já tinha feito alguns milagres, ele já tinha curado um coxo, de anos e anos, e tinha ressuscitado Dorcas, E aí era esse Pedro que já tinha a autoridade de todas as pessoas, tanto dos cristãos como do que via aquilo que era feito por intermédio de Pedro, não com o poder de Pedro, mas com o poder que há no sangue de Jesus. Sim, e aí no desenvolvimento da aula nós podemos ver esse Pedro que recebeu uma visão de Deus, dizendo que alguém ia lhe procurá-lo, não se perturbasse não, e fosse porque era da parte de Deus. E Cornélio teve uma visão, um anjo de Deus aparece para Cornélio, e quem era Cornélio? O centurião, o militar da época, líder de 100 soldados, E era um homem que tinha bons hábitos, era de bom coração, era uma espécie de um amigo do evangelho, como alguém chama. E Cornélio dava esmolas, era um homem do bem, era um homem de bem, e ouviu a voz de Deus através do anjo e cumpriu, mandou os soldados lá atrás de Pedro, e Pedro, recebendo, Pedro já sabia que eles iam chegar, e Pedro vai. E quando Pedro vai, com toda a sua crença da época, achando estranho, porque iam para a casa de um gentil, E aí Pedro vai no caminho, tem uma outra visão. E a visão de Pedro é um lençol descendo do céu, amarrado nas 4 pontas, e embaixo todo tipo de animais, puros e impuros, e uma voz dizendo, Pedro, mata e come. E Pedro por 3 vezes relutou em não fazer aquilo, porque ia de encontro à sua cultura, aquilo que ele entendia daquela época, cultura cristã da época, que fez Pedro. Relutou, mas mesmo assim, na dependência de Deus, obediente a Deus foi. Chegando lá em Cornélio, Cornélio explica, olha, tive uma visão, e o anjo me disse que eu mandasse te procurar, eu mandei, tu estás aqui, e na visão dizia que era para tu pregar a palavra. E aí Pedro começa a pregar a palavra de Deus, movido pelo Espírito Santo de Deus, a apresentar o evangelho ali, de boa qualidade, e aí, no momento que ele prega, os gentios, tido como impuro, pelos conceitos cristãos da época, os gentios são batizados no Espírito Santo. E aí, idêntico ao que aconteceu em Atos de Apóstolos, no capítulo 8, onde a palavra de Deus diz, e receberei poder sobre vós, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis
minha testemunha, tanto em Jerusalém como na Judéia, e até Samaria, até os confins da terra. Não é? E aí nós temos o Marcos 16:15 de ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Então o agir de Deus, o intervir de Deus, era para fazer essa comunicação, que Deus era um Deus não só do povo de Israel, não só do judeu, mas como de todos. Né? E aí nós temos o Deus de todos, que tem o sol que é para todos, o ar que é para todos, a lua, as estrelas para todos. Esse é o Deus de todos. E aí, isso Pedro entendeu. Entendeu porque Pedro, naquele momento que viu o Espírito Santo descer sobre aqueles gentios, Pedro disse, oxe, como é que pode ser um negócio desse? Aí Pedro começa a juntar as coisas. Pedro tem ali nada mais, nada menos, aquilo que todo cristão deve ter. Discernimento da palavra de Deus. Discernimento daquilo que Deus quer para a gente. E aí Pedro começa a juntar uma fala de Jesus falando que João Batista ia batizar em água, mas ele batizaria com o Espírito. E aí ele começa a lembrar da primeira visão, da segunda visão, e aí começa a lembrar da visão de Cornélio, e junta com aquele fenômeno do Espírito Santo descer para aqueles que se consideravam impuros. E aí ele começa a entender e percebe que aqueles animais todos misturados é aquele Deus de todos, né? E aí ele tem ali um discernimento, ou seja, uma compreensão maior do que aquela compreensão comum que todo mundo tem. E é isso que o cristão precisa entender, porque Deus fala por enigmas, Deus fala por metáfora, por parábola, e a gente precisa entender esse linguajar de Deus. Mas para isso tem que estar feito Pedro na dependência de Deus. Pedro era um homem que vivia na dependência de Deus. Mas tudo bem, Pedro teve o discernimento, compreendeu, mas os outros líderes cristãos não. E aí questionaram Pedro, mandaram chamar, e Pedro teve que se explicar para as autoridades cristãs também daquela época, que Pedro também era autoridade, né? Mas aí Pedro, usado pelo Espírito Santo, que a palavra de Deus diz em Lucas 12:12, e em outros versículos da Bíblia, diz que quando as autoridades vos questionarem, não vos preocupeis com o que há de dizer, porque o Espírito Santo falará por vós. E Pedro, na dependência de Deus, homem cheio do Espírito Santo, usado por Deus, obediente a Deus, Pedro fala ali de forma que todos compreenderam que Deus é não só Deus dos judeus, como o Deus de todos, e que a salvação é para todo aquele, como diz lá no livro de Romanos, capítulo 1:16. A salvação é para todo aquele que crê, primeiro do judeu, porque chegou primeiro para o judeu, né? E também do grego. Romanos 11:1-16. Bom, agora nós temos aqui umas conclusões que nós vamos tentar entender nas entrelinhas, se esforçar para compreender um pouco mais do que a lição quer dizer, e nas entrelinhas a gente tentar encontrar alguma coisa. Olha, desde aquela época como hoje, nós conhecemos aqui os famosos donos do mundo. Aquelas pessoas que acham que Deus é deles. Tem gente que prende Deus num cantinho, numa gaiolazinha, num negocinho lá, numa casinha, e pronto. Onde passa ali é santo. Saiu dali, só Deus tem a misericórdia. E assim muitos cristãos. Nós temos também que entender que quando Deus age, milagre acontece. Há uma mudança, uma espécie de um aperfeiçoamento. Então aquilo que existia foi aperfeiçoado. Deus era Deus, considerado Deus dos judeus, e agora Deus dos judeus e de todos. Né? Deus ali veio aperfeiçoar. Certa vez Jesus disse, eu não vim mudar a lei, vim cumpri-la e vim aperfeiçoá-la. Né? Bom, Deus quer nos usar assim como usou Pedro. E aí a gente precisa saber se a gente está na dependência de Deus, pronto para ser usados por Deus. Porque quando Deus quer usar, e Ele quer toda hora, todo instante, Deus está dando a nós uma oportunidade de servir a Deus. Mas para Deus usar a gente como usou Pedro, nós precisamos de fé, de obediência, de intimidade com Deus, de estar cheio do Espírito Santo, de disponibilidade, de desejo de servir a Deus, dependência de Deus, porque tudo isso junto, Ele nos dá uma coisa chamada autoridade. Autoridade que há no nome de Jesus. E por fim, eu quero tratar a questão do discernimento que Pedro teve, né? Que foi uma compreensão além
daquela compreensão comum que todo cidadão comum tem. Pedro compreendeu algo mais. E nós, como cristãos, precisamos disso. Mas para isso, precisamos estar na dependência de Deus, no centro da vontade de Deus, com fé e obediência a Deus. E com a autoridade que há no nome de Jesus. Portanto, fica um desafio, um dever de casa para vocês entender o que é que Deus quer para a gente com essa pandemia do novo coronavírus. Porque não é só a gente compreender o que a televisão diz, o que as mídias sociais, as redes sociais informam, mas nós precisamos entender um pouco mais, um pouco além. Por isso, devemos nos colocar na dependência de Deus para compreender de forma diferenciada, aperfeiçoada do que é que Deus tem para todos nós. Pedro foi usado por Deus no ouvir e no falar. Pedro escutava Deus e Pedro falava aquilo que Deus mandava. E eu? E você? E nós? E a igreja do Senhor? Tem se comportado assim? Aí vai aqui essa nossa pergunta para que a gente possa raciocinar e ver se a gente está fazendo realmente a vontade de Deus, se a gente está sendo usado por Deus, se a gente está disponível a servir a Deus, ouvir o que Deus quer para ouvir, obedecer e falar aquilo que Deus quer que a gente fale. Que Deus assim nos abençoe e nos faça cristãos valorosos, assim como foi Pedro e tantos outros no passado. Então que Deus assim nos abençoe. Amém.